Olá pessoal, hoje nós vamos falar deste tema, que é o tema que fala sobre dificuldade para obter novos clientes. Esse tema é direcionado para fazer o marketing para quem precisa. E nesse tema, a gente começa falando sobre esse tópico aqui, as dificuldades para obter novos clientes, que é uma coisa que acontece com tudo quanto é empresa que está com dificuldades, que não está usando as estratégias e as técnicas corretas para obter clientes. Então aqui nós falamos de primeiro sobre um dos pontos tradicionais de muitas empresas, inclusive foi no passado da WNE, que é o medo de prospectar e não dar conta de atender o cliente. Outro tópico também que vamos falar é sobre não saber como conquistar a atenção do seu cliente. Essa técnica, essa forma de obter a atenção do seu cliente em relação ao marketing antigo, onde a gente prospectava na televisão, prospectava com panfletos, folders na rua, mudou muito. E você vai ter até certeza disso aqui com o exemplo que tem dos outdoors. Nós vamos falar no futuro. Também o baixo nível de concorrência. Como fazer com que você tenha menos concorrência para o seu negócio? A falta de gestão dos processos do marketing e vendas e também a falta de tempo para prospectar. E realmente isso é bastante cansativo se não for feito da forma correta e dependendo do volume que você venha fazer, com as ferramentas corretas para que você tenha uma prospecção organizada nos locais certos e com a velocidade certa. E por último, falamos aqui sobre onde devo fazer minhas publicações, qual rede social devo utilizar. Legal, vamos lá, vamos aos temas. Bom, então vamos falar do medo de prospectar e não dar conta de atender o cliente. O primeiro tópico que a gente cita é: por medo, muitos não prospectam. Fica com aquele pensamento, poxa, se eu fizer a prospecção, o que vai acontecer? Vou receber muita ligação telefônica, uma chuva de e-mail, não vou conseguir dar atenção ao meu cliente. Ou então, com o aumento da procura, certamente você terá capital para ofertar, para atender e ofertar. Gente, é uma coisa proporcional. Se você aumenta a oferta, consequentemente você vai ter mais demanda. Se você tem muito mais pessoas procurando, você automaticamente vai poder ofertar mais e contratar mais pessoas. Por quê? Porque vai estar entrando dinheiro na firma. Vai estar entrando dinheiro para que você, da melhor forma possível, faça a prospecção. E aqui eu aproveito para citar essa frase: não dá para acreditar que o cliente de hoje será eternamente o seu cliente, pois uma crise pode mudar esse cenário e você pode acabar ficando na mão. Não dá, gente, para acreditar que eu não posso. A prospecção tem que ser uma coisa diária. A prospecção ela tem que ser uma coisa que seja feita de forma organizada para que ela siga até de indicação de uma pessoa indicar a outra, o compartilhamento daquela informação, tá? E aí eu aproveito para contar uma história da própria WNE Soluções. Essa história, eu vou contar essa história de 2005, onde eu, como engenheiro de sistema trainer Microsoft, dava muito treinamento oficial Microsoft e acabei fechando os meus horários. E ali era o momento de eu continuar prospectando os meus treinamentos oficiais Microsoft, as minhas consultorias, os serviços que nós executávamos na WNE para continuar crescendo. Era o momento também de fazer novas contratações. E eu vivenciei isso com o andamento de 2005 para frente e com as crises que foram aparecendo, onde aqueles meus horários que estavam todos preenchidos foram acabando, os serviços, e eu não consegui repor na mesma velocidade. Enquanto que naquela época, se eu continuo fazendo prospecção, contrato mais pessoas, a tendência era a empresa crescer. Mas isso valeu de aprendizado, e esse aprendizado com essa história que eu estou querendo é orientar você de que tem que ter prospecção, não pode existir medo e tem que se existir o compartilhamento nos locais corretos, certo? Bom, vamos falar também sobre isso aqui.
não saber como conquistar a atenção do seu cliente. Muitas empresas já acham que vão conquistar a atenção do seu cliente colocando artistas famosos ou alguém de nome no mercado para representar o seu produto. Em parte isso está certo, mas nem sempre a gente tem condição de contratar o ator mais famoso ou o ator que está fazendo destaque numa novela, ou num seriado ou em algum local que esteja em destaque na mídia para poder trabalhar conosco. Então nós temos que fazer o quê? Primeiro, ver as formas de prospecção que eu posso vir a utilizar. Existem diversas formas de prospecção. Tem a prospecção que você vai fazer com vídeo, tem a prospecção que você vai fazer com folder, com post, tem a prospecção que você vai fazer até com áudio. Mas as formas que você vai utilizar de prospectar os novos clientes. Tão importante quanto isso entra os locais de prospecção. Se eu vou prospectar no Facebook, no Instagram, no YouTube, em alguma outra rede social, as formas que você vai usar para prospectar. E por último, o conteúdo que você vai apresentar. As pessoas têm tendência a verem conteúdos que falam sobre dores ou desejos, prazeres. Dores é porque as pessoas acabam se identificando com a dor do próximo, porque pode ser a dor dele mesmo, ou se identificar com aquela dor que ele está vivendo por não ter tomado uma determinada atitude, e com isso você fazer com que essa dor, seja um aprendizado para que você haja antes de ter essa dor e consequentemente evitar. Por exemplo, vamos citar um exemplo de marketing. As pessoas estão com dificuldade de fazer o marketing. E eu prospecto alguma informação como essa que eu estou passando para vocês aqui, onde eu estou falando para vocês sobre as dores, sobre os problemas. E vocês podem estar se identificando com esses problemas e, por sua vez, estar buscando a solução para atender essa dor. Ou seja, eu estou atraindo a atenção de vocês. Eu estou trazendo vocês para este conteúdo, para estas soluções que vão ajudar vocês a desenvolver aquela dor. Assim como o prazer, fazer a divulgação de um prato delicioso, com um vídeo mostrando, com pessoas felizes. É um outro exemplo que você vê muito na mídia, na televisão propriamente dito, com propagandas de cerveja. Você vê as pessoas tendo prazer com aquilo ali, então aquilo também atrai a atenção, certo? E por sua vez, vamos falar agora sobre como ter baixo nível da concorrência. Concorrência é uma coisa problemática hoje em dia, não é? Você está fazendo a publicação, você está fazendo um trabalho de marketing, você está divulgando aquilo e a concorrência está ali do seu lado, disputando aquele mesmo pedaço de mercado, aqueles clientes. Como é que a gente faz então para ter um baixo nível de concorrência? Aqui, gente, eu cito o exemplo de ter um diferencial, aquilo que só você tem, aquilo que é particular. É que outros podem até copiar, mas quando eles copiarem, você já foi aquele diferencial, já apresentou aquele diferencial para os seus clientes, já apresentou para o seu público-alvo e, por sua vez, você já trouxe esse público para você. Assim como esse exemplo aqui, ó, o Cirque du Soleil. Quantos Cirque du Soleil tem no mundo? Só eles. Qual é o diferencial deles? Eles não trabalham com animais. Qual é a atração principal? O entretenimento. Quem é o artista principal? A gente não sabe. Por quê? Porque você tem vários artistas, se um se machucar, eles colocam outro. Agora, o diferencial deles com relação a qualquer concorrência são únicos. Treinam muito, trabalham muito, entregam para você, público, o melhor. Então, quer ser o diferencial, quer ter um baixo nível de concorrência, faça o que ninguém está fazendo. E aí, você deixa até de lado a questão de preço. Você vai escutar até muito aquela frase: não, a contratação com a WNE é interessante, mas é mais caro, mas tem aquilo que ninguém tem. Então, você pode fazer isso. Você é empresário, você é coach, você é profissional liberal, está iniciando um negócio agora, já está há um tempo no negócio, é um profissional da internet com produtos, infoprodutos, façam o diferencial, entreguem até às vezes mais do que o que você promete, se compromete em fazer. Isso é o diferencial para o baixo nível de concorrência, certo? Bom, vamos falar agora sobre falta de gestão e processos.
Essa aqui é uma das complicações que acontece muito no mercado. Por quê? Você sabe quem é o seu público-alvo? Muitas pessoas vão fazendo propaganda, vou fazer uma propaganda para... Aí paga lá, de repente, um anúncio no Facebook para atingir 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Mas, gente, esse processo, sem ter o seu público-alvo bem definido, não resolve. É melhor você prospectar para 1.000 pessoas certas e tirar dali 100 clientes do que prospectar para 3 milhões e tirar 50 clientes. Já viram aquela propaganda que acontece muito das pessoas? Até vou botar aqui o símbolo que representa isso. São aquelas pessoas que estão entregando papelzinho tipo, compra o ouro, compra o ouro, compra o ouro. Imagina o número de panfletos que é entregue e que, por sua vez, é jogado fora. Porque você entrega o papel para qualquer um. Você não entrega o papel para pessoas que têm chance de ter ouro e estarem interessados em vender o ouro ou usar daquele dinheiro. Viram um exemplo? Bom, outro exemplo interessante que nós temos aqui é: onde estão essas pessoas que eu vou prospectar? Qual rede social ele usa ou quais redes sociais? Como ele se comporta? Qual tipo de canal, se a gente falar de canal de televisão, que ele assiste ou não? Qual é o comportamento que ele tem para que aí sim eu, conseguindo identificar isso, possa me associar, me interagir melhor com o público-alvo. Por sua vez, como iniciar um contato com essas pessoas? E também, o que oferecer no primeiro contato? Gente, venda para cliente é igual o início de um namoro, de um relacionamento. Você não chega para a pessoa no começo do relacionamento e fala para ela, olha, eu quero casar com você. Ela vai se assustar. Ela vai sentir que você quer alguma coisa que não é a hora. Você começa trocando informações, se doando. E aí, no caso de um relacionamento, sendo generoso, que deveria ser para sempre assim, né? Mas você começa essa troca, esse contato, essa geração de empatia, essa geração de confiança. E aí, na geração de confiança, você cumpre aquilo que você se propõe a fazer e com isso gera mais qualidade. Certo? Bom, dando continuidade aos nossos vídeos, vamos falar sobre a falta de tempo para prospectar. É muito comum o empresário falar que não tem tempo, porém, ele pode se utilizar de mecanismos, de recursos para passar a ter esse tempo. Se eu tenho dificuldade de fazer prospecção, e eu sou médico, eu sou dentista, eu sou coach, eu sou o empresário do comércio varejista, e eu não sou especializado em fazer propagandas, em fazer marketing, eu me intero, isso é importante, eu me intero sobre como funciona o marketing e contrato empresas como a WNA Soluções para fazer esse serviço. O tempo que você vai levar para fazer esse serviço, talvez leve 6 meses para você fazer um serviço que a empresa especializada vai fazer em 1 mês. E é esse o processo que a gente quer citar. Então a gente fala aqui sobre o que fazer e também fala sobre as formas de fazer. Você pode se utilizar de ferramentas para prospectar em vários lugares com excelência, em vários locais de uma vez só. Certo? E aí são as ferramentas que a gente chama de ferramentas de automação do marketing. Onde eu cito uma excelente ferramenta, que está aqui o exemplo, a ferramenta RD Station. Tá? Que eu estou citando aqui nessa propaganda. E recebendo dados dos possíveis clientes. Se eu fiz uma propaganda, o cliente viu, como é que eu vou saber que ele viu? Como é que eu vou poder me comunicar com ele? Aqui, a gente diz muito que é um caso parecido com um encontro com uma pessoa, um rapaz ou uma moça. Você se encontrou com a moça, se encontrou com o rapaz, o que acontece? Vocês vão ter aquele primeiro encontro, vão trocar informações, mas vão trocar os telefones ou trocar o e-mail para que você tenha uma forma de falar com aquela pessoa. Imagina, você vai para uma casa de show à noite, aí conhece uma pessoa, começa a se relacionar ali com aquela pessoa, depois vai embora. Como é que você vai saber sobre aquela pessoa se você não tem um e-mail ou o telefone dessa pessoa? Aí a alternativa para isso, gente, principalmente na internet, é você criar as chamadas landing pages, que são páginas de captura de dados,
onde a gente captura os dados da pessoa, como o nome, como o e-mail, como o telefone, e depois a gente aproveita essas informações para se comunicar. Manda um e-mail de novidades, manda um e-mail para a pessoa sobre mais informações daquela dor e como solucionar aquela dor, dá continuidade ao relacionamento e aí sim, no momento certo você vai executar a venda, porque a pessoa vai se interessar no seu produto, certo? Vamos lá, gente. Então, onde devo fazer minhas publicações e qual rede social devo usar? Isso aí deve ser uma interrogação, porque tem tanta rede social, vai de um Pinterest, vai de um Instagram, Facebook, usar o YouTube para propagação e muitas outras redes sociais que existem, né? E também as ferramentas de comunicação, que você tem o WhatsApp, hoje a evidência está no Telegram também, mas são ferramentas de comunicação que você vai se utilizar. E aí, como é que eu faço para fazer essa publicação? Qual rede eu devo utilizar? Eu começo a falar desse tema de criação de persona, que você cria a característica da pessoa que vai comprar de você o seu produto ou serviço, que é a persona que a gente chama. É mais homem, é mais mulher, qual a faixa de idade, qual a região que ela se encontra, qual é a profissão, qual o valor financeiro que ela possui, quais são as principais dúvidas e problemas que ela tem, o que ela necessita com base no mercado que ela atua. E aí, com estas informações, você vai fazer uma propaganda para a pessoa específica. Você tendo em mente esse tipo de pessoa, você vai poder fazer a propaganda sabendo quem você quer atingir, como atingir, onde atingir, quais são as características que ela possui, precisa e gosta, certo? E também a definição do público-alvo. Qual é a região que ela se encontra, as características desse público-alvo, certo? Então, esses dois cidadãos são primordiais para você, por exemplo, fazer anúncios. Onde eu cito aqui para vocês que, para quem está começando, os anúncios do Facebook são excelentes. Por quê? Porque eles dão uma gama de informações ali que você pode selecionar e filtrar no anúncio. Para quem está começando é excepcional. E ser mais assertivo, ser mais específico. Por exemplo, se eu estou fazendo a propaganda do meu produto de automação comercial, eu vou lá no meu público-alvo empresários, ou pequenos empreendedores, ou pessoas que estão concluindo a faculdade, que podem ser uma pessoa em potencial a abrir uma empresa e precisa de um sistema de automação, ou marketing propriamente dito, certo? Eu vou naquele público-alvo. E também se utilizo de um trabalho de pesquisa, de verificação. Faço verificações e testes, uso ferramentas de análise. Um exemplo de uma ferramenta de análise dentro do próprio Facebook é o que a gente chama de análise da baleia, onde ele diz que no horário 8 da manhã ele teve um determinado número de pessoas que visualizaram, 10 horas caiu um pouco, 6 horas da tarde ele já está com o maior número de pessoas visualizando, curtindo, analisando meu material e descendo. Então, ao longo do dia, eu observei que o pico maior de visualização foi, sei lá, 7 horas da noite. Um exemplo de uma empresa de estética e depilação que citou para mim, olha, eu tenho mais resultados quando eu faço propaganda no domingo de manhã e no domingo após o almoço, onde no final do dia já tem pessoas tentando entrar em contato e ao longo da semana eu costumo sempre fazer de manhã, que é o horário que as pessoas mais visualizam isso, ou no domingo, que é um dia em específico. Como é que faz essa visualização? De duas formas. Primeiro, pelos testes de respostas, né, que a pessoa teve lá com os atendimentos, e segundo, pela questão de observar que no primeiro momento que você postou, aquele horário foi o horário mais utilizado. No segundo momento, o que foi menos utilizado, e você vai fazer uma mescla. Não vai também só colocar no mais utilizado, vai colocar um pouco mais no mais utilizado e um pouquinho no menos utilizado para você se fazer visto, se fazer presente, certo? E temos aqui também a integração entre as redes sociais. Você faz uma publicação, por exemplo, no Facebook, ele posta também no Instagram. Ou você faz uma publicação no Instagram, ele também posta no Facebook. E aí a gente tem essas ferramentas integradas, certo?
Bom, continuando, vamos falar aqui sobre o nosso site e as redes sociais. Gente, esse aqui é o site da WNE, www.wne.com.br, onde vocês acessando vão ter várias informações do nosso site. Continuando, temos também o facebook.com/WNE Soluções, é Solucões, não tem um cedilha, e o nosso Instagram, com a mesma característica. Aqui está o nosso canal do YouTube, tá? E os nossos telefones de contato, onde você tem os dois telefones celulares que são o WhatsApp e o nosso telefone fixo, certo? Bom, agradeço vocês e aguardo o contato. Se cadastre aqui do lado para receber mais informações. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e vocês terão várias informações. Consulte o nosso site, veja os produtos que nós trabalhamos e veja nosso canal no YouTube para que você se informe de tudo que nós temos divulgado e que podem ajudar vocês na próxima divulgação.